Ninguém jamais chegou ao topo sozinho. Ninguém jamais chegou ao topo sozinho. Ainda que a pessoa pense que ela chegou pelo esforço próprio, ainda assim existiram pessoas nos bastidores ajudando, direta ou indiretamente, para que ela chegasse lá. Um boxeador. Eu lembrei Popó. subindo lá na escada. O boxeador, ele está sozinho lá no ringue contra o seu oponente. Lá no octógono, é ele sozinho. Mas lá fora, quantas pessoas tem? Tem uma equipe. Tem uma equipe grande. E aqueles 30 segundos do Popó ali são resultados de anos de treinamento, anos de dedicação, com pessoas cuidando da alimentação, cuidando do sono, cuidando da saúde, cuidando dos treinamentos. Você está entendendo? Então, aí o outro chega lá, acha que pode ganhar assim, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ninguém chega ao topo sozinho. Ainda que alguém diga, cheguei pelos meus próprios méritos. Na realidade, ele não reconheceu o trabalho das pessoas que o ajudaram a chegar lá. Certo? Vamos lá. Infelizmente, alguns líderes perdem tanto tempo. Olha, isso aqui é importante demais. Alguns líderes perdem tanto tempo rivalizando com outros líderes que não tem tempo de desenvolver sua própria liderança. Aí eu coloquei o exemplo do Dick Vicarista. Alguém já assistiu aqui a Corrida Maluca? Sim. Vocês lembram da Corrida Maluca? Como é que era? Em vez de qualquer ganhar, só botar o corpo. Eu ficava perguntando, mas por que esse cabo não ganha a luta? Você não assistiu Corrida Maluca, não? Assim, olhou assim, como... Tá falando inglês? O Dick Vigarista, ele saía da frente, disparava, pá, chegava lá na frente. Aí lá na frente ele parava para tentar colocar alguma armadilha para os outros que estavam vindo atrás. Falei, é só vencer a corrida, rapaz. Mas não, ele tem mais prazer em ver os outros perderem do que ele mesmo vencer. O prazer é ver os outros perderem. Então tem pessoas que vivem nessa luta constante contra as outras pessoas. Ao invés de se desenvolverem, crescerem, preferem ficar rivalizando com os outros. E ela acaba não crescendo, acaba não se desenvolvendo. Pastor? Eu estou ouvindo, estou querendo ouvir tua voz, falar alguma coisa. Então, existem muitos líderes dentro da igreja com complexo de Dick Vigarista. Ele quer ficar rivalizando com o líder do outro departamento. Que não, que o meu evento é melhor do que o evento do fulano. Que o meu trabalho é melhor do que o trabalho do fulano. Que o meu resultado é melhor do que o resultado do fulano. E fica naquela coisa. Agora, escutem isso. Bons líderes criam conexões, não concorrências. Então, olha só. Isso aqui é importante a gente aprender esse conceito. Bons líderes criam conexões, não concorrências. Sabe por quê? Porque os bons líderes, eles não são inseguros na sua liderança. Quem está rivalizando com os outros, quem está querendo mostrar que é melhor do que alguém, é porque ele é inseguro. Ele precisa de validação. Ele precisa de alguém que diga que ele é bom realmente, que ele é melhor do que alguém. Ele precisa aparecer. Líderes que precisam aparecer são líderes fracos e inseguros. Porque o líder verdadeiro, ele não precisa estar no palco. Ele só precisa ver que o seu trabalho deu fruto e resultado. Eu estava ouvindo o Douglas Gonçalves um tempo atrás, e ele dizia assim que ele tinha uma meta de pregar num dos maiores congressos de jovens dos Estados Unidos. Era uma meta dele. Aí o Espírito Santo falou no coração dele: que tal você mudar essa meta? E você ajudar alguém, um discípulo seu, a pregar no maior congresso de jovens dos Estados Unidos. Ao invés de eu querer estar lá, eu trabalhar para ajudar alguém a chegar lá.
é o conceito que Jesus usa quando ele diz: vocês farão as mesmas obras que eu faço e as farão maiores do que as minhas. Jesus não tinha nenhum problema com isso, de alguém fazer uma obra maior do que a dele. Lógico que a obra de salvação ninguém pode fazer, só Jesus. Mas a quantidade de pessoas que os discípulos curaram, pregaram, ganharam, os lugares que eles foram, você está entendendo? Então, o verdadeiro líder, ele não tem problema com quem está crescendo ao redor dele, ao lado dele. O que ele vai fazer é criar conexões para que essas pessoas cresçam ainda mais. Eu tenho, por exemplo, entre nós, o Rony, que ele é muito bom em palestrar, muito bom em palestrar. E eu sei que o Rony é bom em palestrar. Aí alguém me ligou pedindo para me dar uma palestra lá no Recanto das Emas. Eu falo assim: eu conheço alguém que é melhor do que eu para palestrar. Eu liguei para o Rony. Rony, eu indiquei você para ir palestrar para varões lá no Recanto das Emas. Quer dizer, eu estou criando uma conexão. Eu não tenho que rivalizar. Eu sei que o dom de alguém é esse, eu vou trabalhar para que essa pessoa desenvolva ainda mais o seu dom. Não, eu tenho que aprender a palestrar agora, porque eu tenho que rivalizar com o Rony, eu tenho que ser melhor do que o Rony, que não sei o que. Ah, irmão, para. O Wellington aqui, me ligaram: você tem alguém que prega, que não sei o que, eu falei: pastor Wellington, ligaram pastor Wellington, o pastor Wellington pregou lá na série, né, no grupo de jovens lá, já pregou em outros lugares também. Thiago Brasil. Então, a gente vai criando conexões e pessoas vão crescendo, vão desenvolvendo. Estão entendendo? Então não tem que estar rivalizando. A irmã Yuná pregou aqui para as crianças. Eu falei: rapaz, a irmã Yuná pregando para as crianças assim, olha só que coisa extraordinária. Não, agora eu tenho que aprender a pregar para as crianças também, porque a irmã Yuná já está melhor que eu. Não existe isso. Eu sei qual é o meu chamado. Aprenda qual é o seu chamado. Cresça nele, desenvolva ele e ajude outras pessoas a crescerem também. Descobre. Você está num ambiente onde você vai descobrir o teu chamado. É aquilo que a gente já falou. Como é que eu descubro o meu chamado? Dizendo sim. Sim, eu faço sim, eu sei. Mas é porque você não chegou nele ainda. Tipo assim, eu sei que eu sou, mas não. Pregar, eu sei que eu não sou, mas eu prego. Pra mim, eu sou fraco. Eu não sei, assim, ok. Eu faço de tudo, glória a Deus. Eu sou. A hora você vai ser identificado. Uma hora você vai dizer: esse aqui. Eu ainda tenho essa dúvida. Mas quando você chegar nele, você não terá dúvida que é isso. Vamos lá. Então, bons líderes, eles fazem conexões. Ele não tem problema com o crescimento dos demais. Na realidade, ele se alegra e trabalha para isso. Ele trabalha para o crescimento dos demais. Ok? Vamos lá. A credibilidade de um líder começa com sucesso pessoal. Olha só isso. A credibilidade de um líder começa com sucesso pessoal e se confirma na iniciativa de ajudar os outros a alcançar o sucesso também. Vocês não ouviram isso aqui? Pelo amor de Deus, me escuta. O que eu falei? A credibilidade do líder A credibilidade de um líder começa com sucesso pessoal e se confirma na iniciativa de ajudar os outros a alcançar o sucesso também. Então o líder ele não está pensando só no sucesso pessoal. Só que o líder precisa se desenvolver. Por quê? Como que o líder vai desenvolver uma outra pessoa se ele mesmo não se desenvolve? Aí o J.B. Carvalho diz que o líder que não se desenvolve, ele se torna um estorvo para a organização. Por quê? Porque fica aquele líder nível 5 o tempo todo e ainda atrapalhando o crescimento dos outros. Aí a organização é nível 4, nível 3, nível 2 e qualquer coisa
que essa organização for fazer, faz com muita dificuldade e nunca consegue finalizar aquilo que começou. Por quê? Porque o grupo não se desenvolve. E não se desenvolve por causa do líder que não se desenvolve. O líder passa a vida toda liderando um grupo e ele nunca lê um livro sobre como liderar aquele grupo, ele nunca assistiu um vídeo sobre aquele grupo, ele nunca participou de um treinamento, como liderar. Ah, meu grupo não cresce, meu grupo não desenvolve, meu grupo não avança, esse povo é difícil, e blá blá blá, e blá blá blá. Mas e o líder? O líder é o estorvo, não está deixando a organização, o time, o grupo crescer. É a lei da tampa, do John Maxwell. Então, se eu quero que o meu grupo se desenvolva, eu tenho que primeiro me desenvolver. E depois, ajudar o meu grupo a se desenvolver. O que nós estamos fazendo aqui é o quê? Desenvolvendo liderança. Está entendendo? Então, é isso que nós estamos trabalhando. Isso aí já pode ser igual também no discipulado, né? A liderança a gente precisa estar formado, mas aquele pouquinho que eu for aprendendo, eu já posso ir passando também. Vai passando, vai ensinando. Então, essas reuniões aqui que a gente faz, isso aqui é para ser replicado. Você pega o seu grupo lá e reúne e fala assim, vamos conversar aqui. Entendeu? Isso vira uma engrenagem, irmão. A engrenagem começa a girar, começa a rodar. Daqui a pouco as crianças estão falando a mesma língua da igreja, os adolescentes, os jovens, está todo mundo dentro da mesma visão, da mesma mentalidade. Então, se desenvolvam e desenvolvam as outras pessoas também. Ok? Ele traz um conceito aqui que é bem interessante. Ele diz assim, ó, nós somos guias na escalada. Ele fala de um alpinista, o primeiro americano que conquistou o cume do Everest. E perguntaram para ele, né, qual era a maior façanha dele, o maior orgulho dele. E ele disse, eu já ajudei mais pessoas a chegarem no cume do Everest do que qualquer outro alpinista, do que qualquer outro guia. Então, ele não disse, eu já fui ao Everest mais vezes que qualquer outra pessoa. Não, ele disse, eu ajudei mais pessoas a chegarem lá do que qualquer outra pessoa. Então, a marca do grande sucesso desse grande líder não é ele ter chegado ao topo, mas quantas pessoas ele ajudou a chegar lá. Quantas pessoas ele desenvolveu ao longo do caminho. Está entendendo? Porque assim, a gente pode querer mostrar uma grande habilidade, uma grande desenvoltura em alguns temas, em algumas coisas, com um linguajar teológico que ninguém entenda, só para mostrar que é bom. Mas que efeito isso fará no grupo? Não faz efeito. A galera não entende a linguagem, ela não vai caminhar junto, ela não vai entender o processo. Então o líder, ele tem que se comportar como um guia, alguém que está no meio do grupo, falando, vamos por aqui, vai dar certo, ok? Levar mais gente para o topo é mais gratificante do que chegar lá sozinho. Não, Fernando? Levar mais gente para o topo é muito gratificante. Esses dias, tempo atrás, estava conversando com alguém, e as pessoas falam assim, nós nos veremos nos palcos da vida. Eu falei, não, eu vou ver você. Eu não estarei lá. Eu estarei lá no meio da plateia, ajudando pessoas a chegarem no palco. Porque essa é a minha visão, é isso que eu quero fazer. Eu não quero estar no palco palestrando para milhares de pessoas. Eu prefiro estar nos bastidores ajudando as pessoas a chegarem no palco. Eu não vou ser aplaudido, problema. Eu não vou ser reconhecido, problema. Não é esse o meu intuito. Não é essa a minha visão, não é o meu objetivo. Certo? Eu tive um tempo em que eu pensava o meu chamado era ser itinerante. Eu não tenho absolutamente nada contra quem tem um chamado de itinerância, mas não é o meu. Não é o meu. O itinerante, ele vai numa igreja, prega, sai de lá e
a coisa continua lá, né? E se for um pregador da palavra, ele pelo menos vai deixar alguma coisa boa. E se for esses bagunceiros que tem por aí, vai deixar um problema para o pastor resolver, né? Mas o trabalho mais árduo é quem está na frente de um grupo de liderança tentando desenvolver, quebrando cabeça com jovem, com adolescente, com criança, com senhores, com senhoras. Esse é o trabalho. Se a igreja fosse sobreviver só de pregação em pregação, de congresso em congresso, a igreja estava morta, irmão. Quem faz o trabalho de verdade é quem está no dia a dia da igreja. O itinerante, ele vem e dá um up, né? Se pega os bons pregadores mesmo, assim, num grande evento, ele dá uma chacoalhada na igreja e pau. Aí depois a igreja continua caminhando, se tiver um funcionamento. Se não tiver, a igreja vai esperar o outro congresso para receber mais um pouquinho, né? Aí vai tentando sobreviver de congresso em congresso, de congresso em congresso. Aí não funciona, a igreja não cresce desse jeito. Entendeu? Mas os dois são importantes, cada um dentro do seu ministério, cada um dentro do seu chamado. Não é o meu. Não é o meu. Entendeu? Vamos lá. Líderes de verdade sentem prazer em ajudar outras pessoas a crescerem. Líderes de verdade sentem prazer. Ele se emociona quando vê alguém crescendo. Ele fica alegre. Então, assim, você não está falando de uma forma como se fosse uma coisa que a gente já nascesse com isso dentro da gente, esse prazer de liderar, esse prazer de ver o outro crescer. Ou é uma construção. Existe as duas coisas. Existe a liderança inata e existe a liderança que é construída. Porque assim, quem já tem liderança inata, ele pode ser um grande líder. Se ele não unir a essa habilidade inata que ele tem com conhecimento técnico e com uma intenção pura, ele vai liderar um grupo para o mal. Ele continua tendo essa habilidade de liderança, só que ele vai usar de forma errada. Entendeu? Então, até o líder que nasce com essas habilidades de liderança, naturalmente, ele precisa ajustar isso para liderar de uma forma correta, porque senão ele leva um grupo à perdição. Um cara, por exemplo, que lidera uma gangue, ele tem uma liderança inata e as pessoas morrem por causa daquele cara. As pessoas morrem por causa dele, mas ele usou a liderança em aspecto negativo. E essa pessoa que não tem essa liderança inata, ela pode trabalhar, ela pode buscar, ela pode estudar, fazer cursos para desenvolver essa liderança. E eu sempre uso o exemplo do Messi e do Cristiano Ronaldo. O Messi foi um cara que já nasceu, né, para ser assim, que quando ele foi criado para o futebol. Lógico que não. Mas veja bem, é alguém que já tem habilidade, assim, que parece que ele já nasceu com ela. Desde menino, desde criança, já sabia que o Messi seria um grande jogador de futebol. Ele teve que trabalhar para aprimorar, para melhorar isso. Beleza. Mas o Cristiano Ronaldo, que era um robô, né, por isso que é chamado de robôzão, um cara durão. Se ele não trabalhasse o tanto que trabalhou, ele seria um jogadorzinho mediano. Mas ele conseguiu desenvolver até chegar ao nível do Messi, brigarem muito tempo ali, tete a tete, pela bola de ouro. Né? Então, essa história do Cristiano Ronaldo mostra que qualquer pessoa com trabalho duro, com dedicação, pode chegar ao nível daquele que já nasceu com habilidades inatas, né? E pode até ultrapassar também. Então, existem as duas coisas. A pessoa que já nasceu com essas habilidades e a pessoa que desenvolve essa habilidade ao longo do tempo. Com muito sacrifício, com muita entrega, mas é possível fazer. Como também, né, pastor, acho que também existem pessoas que, mesmo nascendo, se não souber desenvolver, não der crédito, também vai ficar ali no mediano, mesmo tendo aquilo que nasceu. Justamente. Mesmo que tenha as habilidades inatas, precisa desenvolver aquilo para que faça da maneira correta. Senão, vai ser só alguém que vai liderar um bando de gente. Por exemplo, o cara grita assim, vamos pro corvo, aí vai um bocado de gente junto. Né?
Vamos jogar bola. Um bocado de gente. Ele vai usar a sua liderança para coisas fúteis, coisas pequenas ou até coisas erradas. Mas se ele trabalhar isso, depurar isso, melhorar essas habilidades e focar em coisas certas, ele vai fazer coisas extraordinárias para o mundo inteiro, né? Entendeu? Vamos lá. Palco ou bastidores? A gente, quando trabalhava com marketing multinível, a gente escutava muito sobre palco e bastidores. Aquele líder pose, que era só pose. Tinha um líder que ele, tipo assim, que lá nesse marketing multinível, você trabalha, bate um certo nível, mas você tem que continuar trabalhando para que você se mantenha naquele nível, né? Aí tinha uns caras que trabalhavam, batiam o nível, só que ele não trabalhava mais e eles caíam. Só que eles continuavam com um brochezinho, com aquele pin, como se ele fosse daquele nível, tipo um diamante. O cara trabalhou, pá, bateu o diamante. Só que ele não trabalhou mais e ele perdeu suas categorias, né? Ele caiu de categoria. Só que ele anda com diamante. Então ele vai lá no palco, fala como um diamante, né? Age como um diamante, só que ele não tem resultados de diamante. Esse é o líder poser. É só pose. Os bastidores dele não tem resultado nenhum. Então existem muitos líderes que é só pose. Parecem aqueles líderes, você fala assim, mas você vai olhar os bastidores, o nível de liderança, o nível de seguidores, o trabalho que ele faz dia a dia com o seu grupo, não tem aspecto de liderança. Não tem condição emocional de ser líder, não tem habilidades técnicas para ser líder, tem muita pose. Então tem muita gente querendo a posição. Tem muita gente querendo o palco. Tem muita gente querendo os aplausos. Mas muito mais importante do que os aplausos é o resultado de um trabalho bem feito. E o resultado do trabalho bem feito de um líder é demonstrado pelo grupo. E toda vez que você vai fazer um evento, você fala assim, caramba, que evento show que nós conseguimos fazer. Por quê? Porque a liderança funciona. Porque o grupo é treinado. E quando as coisas são para ser feitas, elas serão feitas e serão bem feitas. E todo mundo que está de longe vai olhar e falar, pai, que igreja, hein? Que evento, que coisa. Isso é resultado. É resultado. Eu dei horário essa sinal? Eu não lembro onde eu aprendi, mas acho que foi na igreja, ficou marcado na minha cabeça. Quando você é líder, não é que você trabalha com outras pessoas, sempre tem alguém de bastidores. Quando você relata algo, você sempre fala eu. Assim, é uma palavra que me incomoda muito. Quando eu vejo um líder falando eu fiz, eu fui lá e resolvi. Então, assim, eu acho que eu ouvi o senhor falando no momento sobre isso. Quando você é líder, não existe eu, existe nós. É o espelho e a janela. O líder, ele só diz eu quando é para assumir a responsabilidade. Aí ele diz eu. A questão do espelho e da janela é justamente isso. Quando é para assumir a responsabilidade, o líder usa o espelho, eu. Mas quando é para falar do resultado de um trabalho bem feito, o líder usa a janela. É o nós. Né? Então, é o conceito espelho e janela. O líder que diz, eu fiz, eu produzi, eu desenvolvi, eu não sei o que, não sei o que. Ele está desmerecendo o trabalho de uma equipe que está junto com ele, desenvolvendo tudo aquilo, porque sozinho ele não faria. Todo líder, e eu vou repetir isso aqui que eu falei lá no início, todo líder que acha que pode realizar grandes coisas sozinho, ele não está pensando grande. Porque grandes coisas não se faz sozinho. Grandes coisas não se faz sozinho. Líderes fracos estão em busca de posição. Líderes fracos estão em busca de posição. Toda vez que você vê um líder carecendo por validação, carecendo por aplausos, parando de fazer quando alguém não elogia, é um líder fraco. Um líder fraco. Líderes fortes, eles não precisam de posição, eles estão de olho na missão. Então, olha a diferença. O líder fraco quer posição. O líder forte busca missão.
O importante é a missão. Não precisa de reconhecimento. O reconhecimento é bom? É bom ou não? É bom. Ser reconhecido é bom. Mas a gente para de fazer as coisas porque não somos reconhecidos? Não devemos. Porque se a gente não é reconhecido pelos homens, nós somos reconhecidos por Deus. E muitas vezes a gente perde o reconhecimento de Deus quando a gente consegue o reconhecimento dos homens. Não é isso que Jesus fala para os discípulos? Quando vocês forem dar oferta, não façam como os fariseus. Por quê? Porque os fariseus dão oferta para serem vistos e aplaudidos pelos homens. Todas as vezes que nós fazemos alguma coisa para ser visto e aplaudido pelos homens, nós perdemos o reconhecimento de Deus. E aí eu pergunto para vocês, é melhor ser reconhecido por Deus ou pelos homens? Por Deus, obviamente. Então vamos fazer as coisas visando a missão. Porque quando você está de olho na missão, os problemas que vêm ao redor, eles não conseguem parar você. Você está de olho na missão. Qual é a sua missão? Irmã Jô, a minha missão é desenvolver esses jovens. É melhorar a qualidade desse grupo. Então ela está na missão, está na missão. Aí alguém vai dizer, mas Jô, os jovens não estão bem, não interessa, eu estou trabalhando na missão. Não sei o que. Não, estou na missão. Não, o apóstolo Paulo não fala que um soldado arregimentado, ele não se embaraça com as coisas desse mundo? Então ele está de olho na missão. Ele sabe a quem ele está servindo, por que ele está ali. É igual aquele guarda real inglês. Já viram que eles ficam lá em pé do palácio, de Buckingham, né? Palácio de Buckingham. A pessoa chega e fica fazendo gracinha na frente dele, ele está lá, ó. Centrado. Nada tira aquele cara do foco. Entendeu? Esse é o trabalho do líder. Os aspectos negativos do sucesso. O sucesso pode ser ruim. Tem gente que anda tanto atrás de sucesso, e o sucesso pode ser ruim para essa pessoa. Veja bem, sempre que alguém passa a se considerar um sucesso, começa a se apartar das pessoas que classificam como menos bem-sucedidas. Eu ouvi uma frase de uma pessoa, eu falei, gente, a pessoa disse assim, eu não ando mais com patos. Eu não ando mais com patos. Aí ele disse que agora é uma águia, né? A pessoa disse que é uma águia, então águia não se mistura com patos. Eu acho que essa pessoa não leu esse livro. Porque esse livro fala, o John Maxwell fala sobre a importância dos patos. Quem leu o livro todo, né? Os patos são importantes no grupo. A pessoa agora vai começar a olhar só para as águias. Você imaginou se dentro dessa igreja só tiver líder? Uai, gente, o líder lidera quem? A gente trabalha aqui na formação de líder, para que os líderes vão formando mais pessoas, que essas pessoas formem pessoas e que tenham um grupo de tanto líderes quanto discípulos e seguidores. Se tiver só líder aqui, irmão, aqui vai virar um ringue. Porque líder é um trem complicado. Né? O líder é multiplicador, o líder, o crescimento como líder é exponencial, mas é preciso ter seguidores na equipe, no grupo. Jesus tinha cerca de 500 seguidores, 70 discípulos e 12 ali dos mais próximos. Por que Jesus não andou com os 70 de uma vez? Não dava certo. Não dava certo. Então, existem níveis, né, de liderança. Então, a pessoa diz assim, eu não ando com patos. Ele começa a se achar melhor do que todo mundo. Aí, então, ele começou a declinar da sua liderança. É o começo do fim de uma pessoa que se arroga melhor do que as outras. Veja bem, se essa questão entra no aspecto de idolatria, a pessoa começar a idolatrar o outro líder ou outra pessoa, está errado. Agora existe um outro aspecto que é o seguinte, líderes são atraídos por líderes. Líderes são atraídos por líderes. Se eu sou um líder, vamos supor, nível 5, eu sou atraído inevitavelmente por um líder nível 10 ou nível 8. Por quê? Porque eu sei que aquele líder nível 8, ele vai conseguir me desenvolver para aquele nível. A questão é, por exemplo, o senhor deu o exemplo da pessoa que deixa a congregação para ir lá. Aí tem dois aspectos aqui. A pessoa está abandonando a sua congregação para ir atrás de um popstar, de um artista, alguma coisa assim,
ou a pessoa está indo se desenvolver mais para trazer isso para a congregação. Eu já fui no evento da Comunidade das Nações, um treinamento de liderança da Comunidade das Nações. Eu já fui na Bola de Neve, que era o Luciano Subirá que estava lá. Eu já fui ver outros líderes, mas qual era a intenção? Aprender mais para trazer para o meu grupo, né? É o que eu falei no início. O líder precisa estar em constante desenvolvimento. E onde eu vou me desenvolver mais? Onde tem líderes capacitados, onde eu possa me espelhar, onde eu possa evoluir, onde eu possa crescer. Então, existem aspectos que precisam ser analisados dentro dessa colocação. Por exemplo, também um exemplo que eu lembro aqui, ela falou sobre a questão da liderança, que isso pode ser aplicado não só aqui, mas em todas as áreas da nossa vida. A gente vai desses líderes para aprender com eles. Então, são líderes que têm mais experiência que a gente, mais vivência que a gente, são líderes que estão discipulando pessoas muito mais tempo que a gente. Então, nós estamos ali para aprender e trazer esse ensinamento para o nosso grupo. No mundo, nesse contexto de liderança, porque a acredito que a igreja é o melhor lugar para a pessoa se desenvolver. Tanto para liderar dentro da igreja, quanto para liderar lá fora. Nem todo mundo vai se sentir atraído para liderar aqui dentro, mas lá fora ela pode se sentir atraída para liderar lá. Então, aqui é o melhor lugar para a gente aprender sobre liderança e aprender a liderar, seja aqui ou onde estiver, no mercado de trabalho, por exemplo. Grandes empresários de sucesso, pagam milhares de reais para poder participar de workshop com outros líderes, porque sabem que ali eles vão ser desenvolvidos ao ponto deles dobrarem até o faturamento deles na empresa deles. Vocês pagam muito dinheiro para ter acesso a um líder que possa agregar valor sobre a vida deles. E nós temos isso muitas vezes, quando é pago, a gente acha ruim, mas quando é de graça, a gente tem esse acesso. Não tem problema nenhum de a gente chegar lá e ver um ambiente onde a gente está buscando desenvolvimento, crescimento. No livro As 21 Recitadas da Liderança do John Maxwell, ele fala sobre os líderes que ele pagava para conversar. E tipo assim, o cara, vamos supor, o John Maxwell lá dos Estados Unidos, mas vamos supor que é aqui no Brasil. Aí tem um grande líder lá em São Paulo. Aí ele marcava as férias dele, junto com as férias do cara lá, com a disponibilidade do cara. Ele saía daqui, ia lá e pagava a hora do cara, só para o cara mentorear. Não. Vamos buscar a gente melhor. Mas por quê? Porque ele ia atrás de mentoria. O John Maxwell, ele não é o maior treinador de líderes hoje à toa. Ele pagou o preço por isso. É muito fácil eu chegar em um sistema já pronto. Eu chego lá, já tem um sistema pronto, está tudo funcionando bonitinho e eu só vou entrar na engrenagem. Outra coisa é eu implantar um sistema que funciona aonde eu estou. Esse é o trabalho, né? Você chegar... Vai ter muito mais a agregar na vida de outras pessoas, né? Que eles estão trazendo, vai estar Então é muito bonito você chegar numa igreja e falar, nossa, que igreja bonita, eu queria tanto ficar aqui. Aí você volta para a sua igreja e fala, nossa, que igreja, que igreja desanimada, que coisa, não sei o que, não sei o que. Só que aí, lá tem muita gente trabalhando para que a igreja esteja daquele jeito. E a gente não quer trabalhar para que a nossa igreja também seja assim. E a gente pode se iludir muito, não, porque tem seus problemas. Sim, toda igreja tem seus problemas. É o que eu falo, a igreja só é perfeita enquanto a gente não descobre os defeitos dela. Exatamente. Depois que você descobriu, você vai ver. Lá no café que eu trabalhei, a dona de lá, ela falou que aprendeu com o pai dela, que era pastor. E o pai dela pagava para os líderes terem cursos para poderem ajudar os liderados. E lá no café ela pegou isso. Seja garçom, cozinheiro, no balcão, ela pagava para a gente ter cursos. Até esse livro, ela fez um sorteio e foi 3 anos consecutivos lá, que foi o melhor café de Brasília pelo Correio Brasiliense. Olha aí. Isso é desenvolvimento de liderança, mano. Investir Nós na liderança. aprendemos muito sobre o alimento que você tinha, agora eu falava assim, igual meu pai falava. Como que eu posso apresentar Jesus se eu não conheço Jesus? Como que vocês podem vender o prato, o carro-chefe do café se vocês não conhecem os ingredientes?
Muito bom. Isso é desenvolvimento de liderança. Na ótica de vida, a gente tinha isso também. A gente, toda sexta-feira a gente tinha que ir lá para fazer um curso, porque lá tem tipo um patrão todinho, né? Tem um patrão de tudo, de oferecer, tipo assim, igual a uma navegadora. A gente tinha que aprender a oferecer o produto, porque a gente, como é que a gente ia falar de uma coisa que a gente A tem? gente não sabe, não tem Porque a conhecimento. gente tinha que usar, mesmo se a gente não tivesse óculos, tipo, precisasse, a gente tinha que usar, nem que seja uma lente transparente, porque tinha que usar, porque a gente precisava falar. E em questão desses cursos, que às vezes, eu dou graças a Deus que eu participei muitos desses cursos pela empresa, gratuito, né? Mas geralmente é igual o senhor fala, é caro, É caro. Então, quando a gente tem essa oportunidade, às vezes é bom a gente aproveitar, né? O curso de liderança é caro. É caro. Então vejam bem, quando o líder ele se coloca num lugar onde ele já se acha autossuficiente, esse é um lugar muito perigoso para se estar. Não é não ter confiança, não ter a autoconfiança, autoestima, não é nada disso. É você saber que você precisa estar sempre em desenvolvimento. O apóstolo Paulo disse, não é que eu já tenha chegado. Olha só, o apóstolo Paulo dizendo que ele não chegou ainda, mas ele abre mão das coisas que se passaram e avança, vai para frente, vai para cima, se desenvolvendo. Então, todos nós precisamos estar constantemente crescendo, nos desenvolvendo e com o pé no chão. Com o pé no chão. Aqui não é uma competição de quem é melhor do que quem, de quem prega melhor do que quem, de quem canta melhor do que quem. Não é uma competição. Quando a igreja, que é um ambiente onde a liderança ela é desenvolvida na sua essência, que o John Maxwell fala sobre isso, que liderança em organizações sem fins lucrativos, ela é muito mais difícil, porque lá no trabalho, né, se o cara não quer andar conforme a empresa, demite, acabou. Aqui não, aqui a liderança é exercida na essência, porque você tem que influenciar as pessoas a fazerem aquilo que muitas vezes ela nem quer fazer. Aqui é o lugar de se desenvolver liderança. E aqui é um lugar onde não pode haver um ringue entre líderes, que líder querer ser melhor do que o outro líder, brigar por posição, brigar. Dentro da igreja não poderia existir essas coisas. Infelizmente existem muitas igrejas, certo? Aqui a visão é cooperação. É cooperação. É todo mundo trabalhando junto para o sucesso de toda a equipe. Um culto de senhoras. Como foi aquele culto? Um culto bem animado, um culto avivado, um culto... Isso é bom para a igreja ou não? É para toda a igreja. Toda a igreja. O marido fica feliz porque a esposa foi cheia do Espírito Santo. Deus falou com ela, ela chega em casa animada. Eu falei, Chega com calma. tá melhor. Então isso é bom para todo mundo. É a liderança trabalhando pelo bem comum. Não é eu, não é o meu, é o nosso. Entendeu? Estamos juntos, trabalhando junto, cooperando para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Certo? Certo. Vamos lá. Mais uma vez eu coloquei essa frase de novo, que é para a gente gravar isso. Grave isso. Ninguém consegue realizar nada grande sozinho. Se você acha que consegue, é porque não está pensando grande. Se você acha que consegue realizar as coisas sozinho, você não está pensando grande. Está pensando pequeno. Coisas grandes só se fazem com várias pessoas. Fernando, por exemplo, aqui, ó. Fernando, o senhor dá conta de lavar no máximo quantos carros por dia? 6 carros no máximo por dia. Se o senhor quiser lavar 12 carros por dia, o senhor precisa fazer o quê? Se o senhor quiser lavar 24 carros por dia, 50 carros, 80 carros. Não dá para fazer sozinho, gente. A gente não faz coisa grande sozinho. Tem que ter muita gente trabalhando para que as coisas grandes aconteçam. O Márcio falou nas últimas vezes que da delegação. E na lei da delegação de poder, ele disse que para se calmar, eu preciso delegar. Ou seja, para alcançar um maior número de pessoas e para conseguir fazer maior número de serviço, você vai precisar de pessoas. Sim.
fazendo para você. Então eu preciso delegar poder. E a delegação de poder é uma das leis, eu diria, das mais difíceis. Não pelo fato de ser difícil você deixar alguém fazer, colocar alguém para fazer alguma coisa. Difícil você se controlar. Controlar os seus impulsos, controlar o seu ego, muitas vezes controlar a sua falta de confiança em si mesmo. Por quê? Porque você vai delegar poder para alguém fazer alguma coisa e aquela pessoa está fazendo errado. E você já quer logo, me dá aqui, deixa que eu faço. Para fazer, se quer bem feito, faça você mesmo, não é assim? Aí a pessoa está fazendo pela primeira vez, você não teve paciência de ensinar a pessoa, de mostrar os processos e tal, aquela coisa toda. Aí a pessoa não consegue se desenvolver, ela não consegue aprender, porque o líder não dá conta, ele diz que delegou poder, mas ele não dá conta de deixar a pessoa fazer. Ou a pessoa vai fazer melhor do que você, aí você vai ficar naquela insegurança. Ixi, agora o povo vai gostar mais dela do que eu. Entendeu? Então a delegação de poder, ela mexe muito com o emocional da pessoa. Se a pessoa não for curada emocionalmente, ela não consegue delegar poder. Ela tem dificuldade em delegar poder. Então é uma das leis que é muito complicada e a gente precisa aprender fazendo. E ainda tem um outro ponto, que as pessoas ao redor muitas vezes não vão entender que o funcionamento daquela organização tem esse aspecto de delegação de poder. Uma vez alguém me ligou e falou assim: quem manda na igreja é o senhor ou é fulano? Eu digo: rapaz, o pastor da igreja sou eu. Mas e por que fulano que fez isso comigo? Eu falei: porque fulano é que é líder nesse departamento. Mas tinha que ser o senhor. Não, mas é fulano. Fulano, eu autorizei fulano fazer, fulano fez. Essa pessoa é líder do departamento. Você está entendendo? Aí a pessoa acha que o pastor da igreja está sendo omisso com as suas responsabilidades. Mas quem é líder de senhora é a irmã Adriana, não sou eu. Quem é líder dos varões é o Lamarck, não sou eu. Líder de jovens está aqui, líder de adolescentes. Você está entendendo? Então existe uma delegação de poder. Existem coisas que o líder do departamento tem que consultar o pastor primeiro para poder fazer, mas existem coisas que ele pode fazer porque está dentro da sua autoridade. Faz parte da autoridade do líder fazer algumas coisas. E algumas pessoas que estão ao redor não entendem que isso é um processo que funciona dentro da igreja. Assim, não, o pastor está abrindo mão, ou o pastor está explorando, né? Já vi pessoas de pensar que o pastor estava explorando porque estava delegando funções para a pessoa. Eu falei: não estou explorando não, irmão, estou desenvolvendo você dentro daquilo que você está se propondo a fazer. Se não quiser também, não tem problema, arruma outro. Não é isso? Pode falar, irmão. Não, em relação aí à liderança, né, eu tenho um pouco de dificuldade, mas é de mim. Eu sempre tive muita dificuldade de dar qualquer outra coisa para a pessoa fazer, né? Acho que, enfim, até mesmo de emprego mesmo, sempre fui assim. Eu sempre mesmo eu desenvolvi e assim, não precisa mandar. Eu sempre sou daquela mente que faz, até acontece. Mas para delegar, eu sempre fui, eu estou aprendendo muito, né? Já tenho 2 anos que tenho aprendido a lidar com isso, né? Desde quando realmente eu comecei essas leis aí da liderança. E realmente não é fácil, mas o meu não é nem porque não fico com medo da pessoa fazer melhor, ou então ir lá e fazer do meu jeito. Não é isso, mas é porque já foram muitas experiências, de mesmo até agora mesmo de liderança. A gente pede isso, faz aquilo, faz aquilo. E aí no dia sempre tem ligações: não deu certo, faz isso, faz aquilo. Então, de certa forma, vai criando, né, coisas dentro da gente que a gente fica naquela: não, eu já vou fazer porque eu sei que tal e tal. Você delega assim algumas funções, mas que a pessoa vai dar conta. Mas as outras mais eu fico naquela de que a pessoa tem o medo de realmente chegar na hora e não acontecer. Não acontecer. Mas é algo Então, para confiar, né, nas pessoas. Então, na delegação de poder, você precisa fazer uma matemática mais ou menos assim. Se aquela coisa que a senhora delegou para alguém fazer, ela é vital para o funcionamento ou do evento da coisa, isso tem que ser feito pela senhora. Aquilo que é vital para que as coisas aconteçam. Aquilo que é secundário e outra pessoa pode fazer e vai fazer tão bem, a senhora pode colocar outra pessoa para fazer. Que às vezes a gente coloca alguém para fazer aquilo que é primordial.
e se outra pessoa fizer não vai dar certo e a coisa não vai funcionar, aí você precisa assumir a responsabilidade disso. Agora, outras coisas que podem ser feitas por outras pessoas e que não vão prejudicar tanto assim o mandamento do grupo, ou do evento, ou qualquer outra coisa, aí pode delegar. Não é qualquer coisa que a gente delega também. Existem coisas que é você que tem que fazer. Existem coisas que você tem que fazer. Mas se tiverem coisas que uma outra pessoa fazendo vai sair tão bom quanto você fosse fazer, pode delegar isso aí. Agora, se tem outra coisa que é vital que você faça, aí não pode delegar. Essas coisas não pode delegar. Aí é assumir a responsabilidade e cair para dentro. Carregar a cruz. Vamos lá. Já finalizando aqui já, tá? Na aplicação prática. Você é melhor na ciência ou na arte da liderança? Aqui nós falamos, tem gente que tem liderança inata, ela tem uma grande influência sobre outras pessoas, mas ela não conhece nada sobre liderança. Ela lidera porque ela tem aquilo de forma inata, ela influencia as pessoas mesmo, mas ela não conhece nada sobre os processos de liderança. Já tem a outra pessoa que conhece muito dos processos de liderança, mas não tem influência. A pessoa ela pode conhecer tudo de liderança, tá? Tudo, os aspectos, os processos, a engrenagem, como funciona, não sei o que, tudo. Mas se ela não tiver influência, ela não consegue liderar. Mas também uma frase que me chama muito, sabe, na minha vida, pastor, é que as palavras, elas convencem, mas o exemplo desarrasta. Se o líder não tiver exemplo, não adianta. Ele não vai exercer influência sobre Não vai ninguém, exercer. não consegue. Ele pode ter até, né, influência sobre as pessoas. Mas mais cedo ou mais tarde os lideradores começam a ver que ele não consegue, ele só fala, ele não tem exemplo. A lei do respeito. A lei do respeito. Vamos lá. É preciso desenvolver as duas áreas para que sua liderança seja completa. Mesmo aqueles que têm liderança inata, é preciso ter competências, aprender os processos de liderança. E aqueles que já têm os processos de aprender a forma teórica e tudo mais, eles precisam desenvolver a sua influência. Porque, como disse o John Maxwell, liderança é influência, nada mais, nada menos. Se eu não tenho influência sobre as pessoas, eu não estou com ninguém. Outro ponto. Por que você deseja chegar ao topo? Por que você deseja chegar ao topo? Tem gente que quer chegar ao topo só para ser aplaudido. Só para ser visto pelos outros. Para ficar famoso, para estar na televisão, nos podcasts, tarará. A vista é melhor. Hã? A vista é melhor. Então, se essa é a motivação, está errada. Se você não tiver uma motivação correta, pode se tornar um líder carreirista, que finge ser o rei da cocada preta diante dos colegas. Aquele líder que só quer pular de cargo, crescer de posição. Então ele está visando sempre o cargo. Ele não quer mais nada além disso. Certo? Então ele entrou como diácono. Hã? É um líder que faz o que for necessário para chegar lá, mesmo desse medo das pessoas. Isso. É como nessas empresas aí, o cara quer derrubar o gerente para ele tomar o lugar dele. Entendeu? Então até inventa mentira, faz pegadinha para colocar o gerente em alguma Não precisa nem situação. ser gerente, não, pastor. É ser porteiro mesmo, ele quer derrubar. Depende, né? Se está numa posição acima, ele quer derrubar a pessoa de lá. Então ele só está pensando na carreira, está pensando no nome. O cara está como diácono, ele está doido para chegar a presbítero. Aí o outro chegou a presbítero primeiro, ele já fica doido, porque. Né? Eu dou um exemplo para o senhor. Eu trabalhei 5 anos ali na Itaguatinga Norte como vigilante. Trabalhava todo dia à noite, né? E aí, rapaz, chegou um moço no portão lá. Eu estava saindo já do serviço na parte da manhã. E eu conhecia todo mundo, era na igreja, eu conhecia os pastores, eu conhecia o RH. Aí ele, rapaz, eu estou precisando, porque minha mulher, eu estou passando aqui tererê, parará, aquele negócio, aquela conversa toda. Então, eu estou passando fome, eu preciso desse trabalho, me ajuda, chorou, sentou dentro lá da guarita onde eu estava lá, foi lá, sentou, chorou, me comoveu, sabe? Eu só não falei para ele, vou começar com essa RH.
olha, pastor, estou precisando de alguém que realmente motive, que não tem porteiro, que é muito perigoso, convenci meus superiores, contratar o cara. Contratou o cara. E ele começou a me observar, chegando à noite. E aí ele cismou com o meu superior que eu tinha que mudar para o dia e ele para a noite. E aí, Ronaldo, você quer? Eu não posso, né? Não dá, tá, não sei o quê. Pois enquanto ele não me derrubou lá na empresa. Ele não sossegou para não mudar para a noite. É complicado. Então, tem esse tipo de líder que ele só está de olho no cargo, ele só está de olho na função. Tipo assim, tem o líder de varões ou o líder de senhoras, a pessoa não sabe liderar, não tem vontade nenhuma de liderar, mas só para assumir a posição daquela outra pessoa que está lá, ela faz de tudo para derrubar. Faz de tudo para derrubar. Aí quando assume a posição, não tem capacidade de desenvolver o trabalho,